Tá uma pelada. O time do Vasco tá jogando nada, garotinho. Salve, família vascaína! Antes de começar o nosso vídeo, queria desejar aí pra vocês uma feliz Páscoa, né? Um ótimo domingo aí em família. Que Deus possa estar abençoando aí a vida de cada um. Família, tamo junto, feliz Páscoa. Agora vamos falar aí do Vasco, né? Realmente o Vasco tá tirando a saúde de todo vascaíno. É complicado realmente. Você para pra assistir o Vasco e você fica, sei lá, mano, você perde a energia, você fica amargurado, cara de bunda. Não dá, realmente é difícil ver o Vasco. Eu vi muita gente, né, criticando o Zé Ricardo mais uma vez nos grupos, nas redes sociais. Vi um vídeo da galera que estava assistindo o jogo lá no Rei Pelé também criticando bastante, xingando o Zé Ricardo. E eu realmente não sou fã do Zé Ricardo. Acho que é um treinador fraquíssimo. E a única pessoa que defende o Zé Ricardo, fala que o trabalho dele é satisfatório, se chama Jorge Salgado. Será por quê, né? Será porque é o único que vê o trabalho do Zé Ricardo satisfatório? Porque realmente é um merda. É um cara que não faz nada no Vasco. Ele entrou... Porra, não vou xingar não, velho. Não vou xingar não, porque hoje é Páscoa. Mas ele é aquilo mesmo que eu queria dizer. Ele entrou pra acabar com o Vasco. É isso que ele tá fazendo. Essa é a função desse cara. E aí ele acha o trabalho do Zé Ricardo satisfatório. Agora... eu vou te falar pra você que era a sua opinião. Eu não acho que tirando o Zé Ricardo, sai Zé Ricardo, vai pra casa, vai descansar, vai cuidar da família, vai chegar outro treinador e vai dar jeito no Vasco. O Vasco vai voar no campeonato, o Vasco vai ganhar de todo mundo, o Vasco vai fazer um grande futebol. Não vai, porra. Não vai, porra. Essa é a realidade, porra. O time do Vasco é ruim. O time do Vasco é fraco. O time do Vasco é a mesma coisa que os times da Série B. Porque a gente tem que parar pra pensar o seguinte também. Porra, Thiago, vamos cobrar o Zé Ricardo? Vamos cobrar. É fraco, não dá padrão pro time. Agora vamos parar pra analisar o seguinte. Olha pro Vasco e olha pro Vila Nova. Olha pro Vasco e olha pro CRB. Fala comigo. Realmente você acha o time do Vasco infinitamente melhor do que esses dois times? Que o Vasco teria que jogar pra cima, acabar com eles, mostrar que realmente é Vasco. A gente olha bem, não tô falando de história, de torcida, tô falando de time, de elenco, de jogadores, nas quatro linhas. Você realmente acha que o Vasco é melhor que esses dois times que a gente enfrentou? Eu não acho, pô. Eu não acho. Olha aí, 11 por 11, jogador por jogador, você vai ver, pô, não é. Não é. Então como a gente vai exigir também do treinador pegar esse time horroroso do Vasco e acabar com o Vila Nova, e acabar com o CRB? Não dá, porra. Não dá pra fazer milagre. Essa é a realidade também. Então vai chegar outro treinador aqui e não vai dar jeito, vai ser o mesmo sufoco. Pode mudar uma peça ou outra, ganha um jogo, vai perder outro, vai ter falha no outro, porque assim o time é ruim. O time é horroroso. Pode mandar o Zé Ricardo embora, eu não sou fã dele. Agora eu entendo, depois do ano passado que veio 3 treinadores e nenhum deu jeito, que não é o treinador, é o elenco, é horroroso. É o mesmo time, é a mesma coisa do CRB, é a mesma coisa do Vila Nova. Só que aí tem uma diferença muito grande. Jogar no Vasco é muito mais pressão. Muito mais pressão. Você tem obrigação de subir. O Vasco entra com obrigação e esses caras ruins, do mesmo nível desses dois times que eu tô citando que a gente enfrentou na Série B, eles não têm essa pressão. No Vasco tem, então o desempenho fica muito pior. Muito pior. Essa é a minha visão. Zé Ricardo é péssimo, mas o elenco é horroroso. Parabéns, Salgado. Você entrou pra acabar com a vida do vascaíno. Roda a vida. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Então, bora pro vídeo. Eu sei que não é momento pra isso, o momento é de merda, mas dá uma moral aí pro Thiagão, deixa o like, se inscreve no canal e desabafa aí nos comentários. Eu tenho certeza que você quer desabafar, jogar pra fora o que tá dentro do seu coração amargurado de ver esse Vasco aí do Salgado. Esse é o Vasco do Salgado, então desabafa aí nos comentários. E é isso aí, né? O Vasco, ao fim da segunda rodada, termina aí na 9ª posição. É claro que a gente tem aí alguns times com jogo a menos, né? Que é o Criciúma que ganhou. Tem também ali o CRB, Novo Horizontino e CSA tem jogos a menos aí. Então, antes desses times jogarem aí, o Vasco está na 9ª posição. 2 jogos,
2 pontos. Eu já vou trazer aqui o Zé Ricardo, né, para falar, porque ele foi perguntado aí sobre a pressão que ele tá sofrendo aí das mídias sociais, nas redes sociais, os comentários. Ele disse que não vê esse tipo de situação, ele tem que se preocupar ali com o que ele controla, que é o desempenho no campo, os jogadores, e não tá fazendo bem isso, Zé Ricardo. E o pior de tudo, sabe o que ele fala? Que quem comanda o Vasco, né, quem tá aí à frente das decisões, acredita que ele tá fazendo um bom trabalho. E quem é essa pessoa? Me diga você quem é essa pessoa. Roda aí o Zé Ricardo falando. Você toca num assunto que não começou agora, né? Não começou hoje, é uma cultura do futebol brasileiro. Eu tenho que me preocupar com aquilo que dá para se controlar. O que eu controlo é o trabalho, é o dia a dia, é o rendimento da equipe que a gente tem que estar sempre buscando melhorar. Temos todos os jogadores, comissão técnica, se entregado ao máximo. Lógico que a cobrança é sempre muito grande no futebol, num clube gigante como o Vasco da Gama, a pressão, ela, até pelo momento que o Vasco vive, né? Pelas cicatrizes que ainda estão abertas no Vasco. A gente sabia que essa pressão ia ocorrer caso os resultados de imediato não viessem. Acho que é o início de competição. Na minha avaliação, principalmente no primeiro tempo, que se tratar do primeiro tempo, a gente mostra alguma evolução em relação à primeira partida. Mas os jogadores novos estão chegando, não é fácil a gente ter 5 jogadores. Às vezes as pessoas acham que colocar 5 jogadores numa equipe de uma vez, isso vai dar uma porção mágica e as coisas vão acontecer. E aí volto a te dizer, tenho que me preocupar com aquilo que eu controlo. Não dou muita atenção às redes sociais, não dou muito atenção a esse tipo de comentário. Eu tenho muito contato direto com as pessoas que estão acima de mim no Vasco. E o que eu tenho recebido é apoio para que a gente continue o trabalho. Acho que as pessoas que são responsáveis diretamente pela avaliação dos trabalhos estão lá no nosso dia a dia, veem aquilo que a gente está buscando. Os jogadores estão muito imbuídos em querer realmente melhorar, crescer, trazer o Vasco para dias melhores. Mas a gente sabe que a pressão acompanha o futebol desde sempre e não vai mudar, tanto na primeira divisão, na segunda divisão ou em qualquer divisão. Então é continuar trabalhando, porque essa é a única coisa que eu, minha comissão e jogadores podemos fazer. Porra, meu Jesus amado, não dá pra aturar o Edmar. E aí eu queria saber aqui, até as pessoas deveriam se pronunciar nesse sentido. Zé Ricardo, foi você que pediu o Edmar? Foi você que pediu ele? Ou foi pela falta de competência dessa gestão de merda que teve que trazer um lateral esquerdo que não tinha outro nome e trouxe o Edmar? Tem que se pronunciar pro torcedor saber quem tá contratando essas merda. E aí, cara, o De Aranha, que no ano passado fez vários desabafos, ontem desabafou mais uma vez e foi em cima do Edmar. Olha o que ele falou aí do Edmar. Eu gosto do Zé Ricardo. Mas peraí, o time do Vasco é um time desarrumado. Com que cargas d'água você, meu querido Zé Ricardo, coloca um jogador chamado Edmar para jogar num time de futebol como o Clube Regata Vasco da Gama? O Edmar não marca, não apoia, ele é um inútil. Tem que entrar com o Riquelme, Edmar não dá, pelo amor de Deus. E aí o segundo ponto da entrevista que a gente vai trazer aqui, o Zé Ricardo foi questionado, né, que nos 2 gols que o Vasco sofreu no campeonato na Série B contra o Vila Nova e também ontem contra o CRB foram 2 gols de falha. E ele foi questionado nesse sentido. E aí, cara, me lembrou logo uma entrevista que o Lisca deu, acho que é pro Duda Garbi, né, falando, um dos motivos que ele saiu do Vasco foi justamente isso, né? Ele começou até bem, mas depois era uma falha aqui, uma falha individual ali, outra ali. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, você pode treinar pra caralho, treina, esquema, e pá, e monta o time certinho, posicionamento, mas também é a qualidade do jogador, é o jogador que vai botar isso em prática. Tem o lado do treinador? Com certeza, mas também tem o lado do jogador, e esses jogadores do Vasco são fraquíssimos, e aí é culpa do Salgado. E aí eu vou trazer só esse ponto aqui do Lisca falando isso em 2021, e olha que no Vasco passou Cabo, não deu jeito, Lisca não deu jeito, e Fernando Diniz. Aí eu quero trazer o Lisca aqui falando dessa situação, dos erros individuais que tinha no Vasco, e ontem, e contra o Vila Nova, erros individuais também. E aí também o Zé Ricardo vai falar aí depois do Lisca. Olha só a coincidência. O início foi bom pra caramba, dos 4 primeiros ganhamos 3, entramos, fomos jogando, todo mundo disse que o Vasco nunca entrou no G4. O Vasco entrou no G4. Contigo, ele comigo.
Nós fizemos gol contra o Londrina aos 8 do segundo tempo e entramos no G4. Tomamos aos 24. Ficamos 15 minutos no G4, cara, na verdade. E tomamos um gol. Falha. Besta. Falha. No outro jogo contra o Operário. Falha. Falhas individuais. Tá? No outro jogo contra o Brasil de Pelotas. Falha individual. Cara, chegou uma hora que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Né? O treinador, ele precisa dar moral pro jogador. Eu dei, insisti. Mas chegou um momento que eu digo, não vai mais. Tem trabalhado para que não ocorressem essas falhas, né? Mas ela efetivamente acaba acontecendo, senão o futebol seria um jogo de 0 a 0, né? Mas concordo contigo no que diz respeito, acho que foi uma falha coletiva. Nós saímos para abafar um pouco a marcação, a gente tem um movimento de desfazer a formatação do nosso meio de campo quando a gente sai para abafar. E aí a gente tem que ter uma definição na última linha, não houve essa definição na última linha, a bola acabou batendo no meio e o Raul Prata recebendo em velocidade. O Gabriel até recupera, passa dele, mas o passe e a infiltração do Raul deixa o Peck um pouquinho sem tempo para acompanhar. Quando ele percebeu, já estava dentro da área, poderia acabar cometendo um pênalti e o passe ali do jogador do CRB acaba pegando o nosso meio da área um pouco despreenchido. Então, é uma falha que a gente precisa corrigir, que a gente tinha alertado em relação a isso, que a gente trabalha em relação a isso. Não tem jeito, é continuar trabalhando e buscar recuperar contra a equipe do Chapecó, lá em Chapecó. Pra mim, esse é o ponto. Traz qualquer treinador com esse time do Vasco, vai passar sufoco. Porque o Vasco, os jogadores do Vasco, têm o mesmo nível dos times da Série B. É o mesmo nível. O Vasco não tem time que sobressaia nos adversários. Essa é a realidade. Vai trazer um treinador? Não vai adiantar de porra nenhuma. Essa é a realidade. Não vai adiantar. A coincidência desses 4 treinadores aí, que eu tô contando, Cabo, Lisca, Fernando Diniz e Zé Ricardo, é só uma. É um gestor de merda, o pior presidente do Vasco na história. Essa é a coincidência. Se ele não sair, o Vasco não sobe. Essa é a realidade. Esse é o ponto. Família, vou ficando por aqui. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.